Segunda interação. Fractal. Mudanças súbitas podem surgir. Ian Malcolm. Capítulo 6. A Praia do Mar Interior. Alan Grant se agachou, o nariz a centímetros do solo. A temperatura beirava os 40 graus. Seus joelhos doíam, apesar das joelheiras protetoras que usava. Seus pulmões ardiam devido à irritante poeira alcalina. Suor pingava de sua testa para o chão, mas Grant não pensava no desconforto. Toda a atenção estava focada no quadrado de terra de 15 centímetros diante dele. Trabalhando pacientemente com uma picareta dental e um pincel artístico de pelo de camelo, expôs o pequeno fragmento de mandíbula em forma de L. Ele tinha apenas 2 centímetros de comprimento e não era mais grosso que o mindinho de Grant. Os dentes eram uma fileira de pequenos pontinhos e possuíam um característico ângulo medial. Pedacinhos de ossos se soltaram enquanto ele cavava. Grant parou por um instante para pintar o osso com o fixador látex antes de continuar a exposição. Não havia dúvida de que aquela era a mandíbula de um filhote de dinossauro carnívoro. Seu dono morrera 79 milhões de anos antes, com cerca de 2 meses de idade. Com alguma sorte, Grant talvez encontrasse também o resto do esqueleto. Se isso ocorresse, seria o primeiro esqueleto completo de um bebê carnívoro. Ei, Alan! Alan Grant olhou para cima, piscando a luz do sol. Baixou os óculos escuros e esfregou a testa com as costas do braço. Ele estava agachado em uma encosta erodida nos descampados dos arredores de Snakewater, Montana. Sob o grande bojo azul do céu, colinas arredondadas e afloramentos expostos de calcário desmoronado se alastravam por quilômetros em todas as direções. Não havia uma árvore, nem um arbusto. Nada além de rocha estéril e vento lamentoso. Os visitantes achavam os descampados depressivamente sombrios. Mas, quando Grant olhava para essa paisagem, via algo totalmente diferente. Aquela terra estéril era o que restara de outro mundo, muito diferente, que havia desaparecido 80 milhões de anos antes. Em sua mente, Grant via-se em uma baía quente e pantanosa que formava a costa litorânea de um grande mar interior. Esse mar interior tinha mais de 1.500 quilômetros de largura, estendendo-se por todo o caminho desde as recém-formadas montanhas rochosas até os picos agudos e escarpados dos Apalaches. Todo o oeste dos Estados Unidos estivera coberto de água. Naquele tempo, havia finas nuvens no céu da região, escurecido pela fumaça dos vulcões próximos. A atmosfera era mais densa, rica em dióxido de carbono. As plantas cresciam com rapidez ao longo do litoral. Não havia peixes nessas águas, mas existiam ostras e lesmas. Pterossauros mergulhavam para retirar algas da superfície. Alguns dinossauros carnívoros rondavam as praias pantanosas do lago, movendo-se entre as palmeiras. E à distância havia uma ilhota com cerca de 8.000 metros quadrados. Contornada por vegetação densa, essa ilha formava um santuário protegido onde rebanhos de dinossauros bico de pato, herbívoros, botavam seus ovos em ninhos comunais e criavam seus filhotes guinchantes. Ao longo dos milhões de anos que se seguiram, o lago alcalino e verde pálido foi ficando mais raso e finalmente desapareceu. A terra exposta vergou e rachou sob o calor, e a ilha, com seus ovos de dinossauro, tornou-se a encosta erodida no norte de Montana que Alan Grant agora escavava. Ei, Alan! Ele ficou de pé, um quarentão barbudo de peito forte. Escutou o estrépito do gerador portátil e o matraquear distante da britadeira cortando a densa rocha da colina mais próxima. Viu os jovens trabalhando ao redor da britadeira, retirando os grandes pedaços de rocha após avaliá-los em busca de fósseis. Ao pé da encosta, ele viu as 6 tipes, as tendas cônicas de seu acampamento, a barraca comunal aberta e o trailer que servia como laboratório de campo. E então viu Ellie acenando para ele da sombra do laboratório de campo. Visita, disse ela,
e apontou para o leste. Gwent viu a nuvem de poeira e o Ford Sedan azul sacolejando pela estrada esburacada na direção deles. Olhou para o relógio. Bem na hora. Na outra encosta, os jovens ergueram os olhos com interesse. Eles não recebiam muitas visitas em Snakewater, e tinha havido muita especulação sobre o que um advogado da Agência de Proteção Ambiental poderia querer com Alan Grant. Mas Grant sabia que paleontologia, o estudo da vida extinta, havia em anos recentes tomado uma relevância inesperada para o mundo moderno. O mundo moderno se transformava velozmente, e questões urgentes sobre clima, desflorestamento, aquecimento global e a camada de ozônio com frequência pareciam ser passíveis de resposta, ao menos em parte, com informações do passado, informações que os paleontólogos podiam fornecer. Ele fora chamado como testemunha especialista 2 vezes nos últimos anos. Grant começou a descer a colina para se encontrar com o carro. O visitante tossiu na poeira branca enquanto fechava a porta do carro. Bob Morris, APA, disse ele, estendendo a mão. Trabalho com um escritório de São Francisco. Gwent se apresentou e disse: Você parece estar com calor. Quer uma cerveja? Por Deus, quero. Morris se aproximava dos 30 anos. Usava uma gravata e calças sociais. Carregava uma maleta. Seus sapatos brogue estalavam nas rochas conforme eles caminhavam para o trailer. Logo que subi a colina, achei que isso fosse uma reserva indígena, disse Morris apontando para as tendas cônicas. Não, disse Grant, é só o melhor jeito de se viver por aqui. Grant explicou que em 1978, no primeiro ano das escavações, eles tinham trazido tendas octaédricas, ao estilo da encosta norte do Alasca, as mais avançadas disponíveis. Mas elas sempre se desmantelavam com o vento. Eles tentaram outros tipos de tendas, com o mesmo resultado. Finalmente, começaram a erguer as tendas cônicas, que tinham mais espaço interno, eram mais confortáveis e mais estáveis no vento. Essas são tipos dos Blackfoot, construídas ao redor de 4 estacas, disse Grant. As dos Sionks são construídas ao redor de 3, mas aqui era território dos Blackfoot, então pensamos que... disse Morris, muito adequado. Ele estreitou os olhos para a paisagem desolada e balançou a cabeça. Há quanto tempo você está aqui? Cerca de 60 caixas, disse Grant. Quando Morris pareceu surpreso, ele explicou. Nós medimos o tempo em cerveja. Começamos em junho com 100 caixas. Já acabamos com cerca de 60 até o momento. 63 para sermos exatos, disse Ellie Sattler, quando eles alcançaram o trailer. Grant se divertiu ao ver Morris encarando o buquê aberto. Ela estava vestindo um short jeans e uma camisa amarrada na cintura. Ela tinha 24 anos e exibia um bronzeado profundo. Seu cabelo loiro estava preso para trás. Ellie nos faz seguir em frente, disse Grant, apresentando-a. Ela é muito boa no que faz. O que ela faz? Perguntou Morris. Paleobotânica, respondeu Ellie. Também faço as preparações padrão para o campo. Ela abriu a porta e eles entraram. O ar-condicionado do trailer só baixava a temperatura até 29 graus, mas já parecia mais fresco após o calor do meio-dia. O trailer tinha uma série de mesas longas de madeira, com minúsculos espécimes de ossos organizadamente dispostos, identificados e rotulados. Um pouco mais distante estavam pratos e potes de cerâmica. Havia um forte odor vinagre. Morris olhou para os ossos. Pensei que os dinossauros fossem grandes, disse ele. Eles eram, confirmou Ellie. Mas tudo o que você vê aqui veio de bebês. Snakewater é importante principalmente por causa do número de ninhos de dinossauros aqui. Até começarmos este trabalho, quase não havia conhecimento de bebês dinossauros. Apenas um ninho havia sido encontrado no deserto do Gobi. Nós descobrimos uma dúzia de ninhos de hadrossauros, todos completos, com ovos e ossos de bebês. Enquanto Grant ia até o refrigerador, ela mostrou a Morris os banhos de ácido acético, usados para dissolver o calcário dos ossos delicados.
Eles se parecem com ossos de galinha, disse Maurice, olhando dentro dos pratos de cerâmica. Parecem, disse ela. São muito semelhantes a pássaros. E aqueles? Disse Maurice, apontando através da janela do trailer para pilhas de ossos grandes lá fora, embrulhados em plástico grosso. Refugos, respondeu Ellie. Ossos que estavam fragmentados demais quando os retiramos do solo. Nos velhos tempos, nós simplesmente os descartaríamos, mas hoje em dia os enviamos para testes genéticos. Testes genéticos? Perguntou Maurice. Aqui está, interrompeu Grant, enfiando uma cerveja na mão dele. Deu outra para Ellie. Ela tomou a sua, jogando a cabeça para trás. Maurice olhava fixamente. Somos bastante informais por aqui, disse Grant. Quer dar um pulo no meu escritório? Claro, respondeu Maurice. Grant o levou até o final do trailer, onde havia um sofá rasgado, uma cadeira murcha e uma mesinha de canto maltratada. Grant desabou no sofá que estalou e exalou uma nuvem de pó quase como de giz. Ele se recostou e apoiou as botas em cima da mesinha, gesticulando para que Maurice se sentasse na cadeira. Fique à vontade. Grant era professor de paleontologia na Universidade de Denver e um dos principais pesquisadores em sua área, mas nunca ficava confortável com as amenidades sociais. Ele se via como um homem feito para o ar livre e sabia que todo o trabalho importante em paleontologia era feito ao ar livre, com suas próprias mãos. Grant tinha pouca paciência para os acadêmicos, os curadores de museus, para aqueles que chamavam de caçadores de dinossauros das xícaras de chá, e fazia esforços para se distanciar deste grupo, tanto no vestuário quanto no comportamento, chegando a fazer suas palestras de calça jeans e tênis. Grant observou enquanto Maurice decorosamente espanava o assento da cadeira antes de se sentar. Maurice abriu sua maleta, vasculhou entre seus papéis e olhou de novo para Ellie, que levantava ossos do banho de ácido com pinças na outra extremidade do trailer, sem lhes dar atenção. Você deve estar imaginando por que estou aqui. Grant assentiu. É um longo caminho para se percorrer, Sr. Maurice. Bem, disse Maurice, indo direto ao ponto, a APA está preocupada com as atividades da Fundação Hammond. Você recebe algum financiamento deles? $30.000 por ano, disse Grant concordando. Pelos últimos 5 anos. O que você sabe sobre a fundação? Grant encolheu de ombros. A Fundação Hammond é uma fonte respeitada de bolsas acadêmicas. Eles financiam pesquisas no mundo todo, incluindo vários pesquisadores de dinossauros. Sei que eles sustentam Bob Carey da Tyrrell, em Alberta, e John Weller, no Alasca. Provavelmente muitos mais. Você sabe por que a Fundação Hammond sustenta tantas pesquisas com dinossauros? Claro, é porque o velho John Hammond é um maluco por dinossauros. Você se encontrou com Hammond? Grant deu de ombros. 1 ou 2 vezes. Ele vem aqui para visitas breves. Ele é bastante idoso, sabe? E excêntrico, do jeito que os ricos às vezes são, mas sempre muito entusiasmado. Por quê? Bem, disse Maurice. A Fundação Hammond é, na verdade, uma organização deveras misteriosa. Ele pegou uma cópia xerocada de um mapa mundi, marcado com pontos vermelhos, e passou-a para Grant. Essas são as escavações que a Fundação financiou no ano passado. Notou algo estranho nelas? Montana, Alasca, Canadá, Suécia. São todas no norte. Não há nada abaixo do paralelo 45. Maurice retirou mais mapas. É a mesma coisa ano após ano. Projetos com dinossauros ao sul, em Utah, no Colorado ou no México, nunca são financiados. A Fundação Hammond sustenta apenas escavações em locais frios. Nós gostaríamos de saber o porquê. Grant folheou os mapas rapidamente. Se era verdade que a Fundação sustentava apenas escavações em locais frios, então isso era um comportamento estranho, porque alguns dos melhores pesquisadores estavam trabalhando em climas quentes e há outros enigmas, disse Maurice. Por exemplo, qual é a relação entre dinossauros e âmbar? Âmbar? Exato. É a resina amarela dura vinda de seiva seca de árvores. Eu sei o que é âmbar, disse Grant, mas por que pergunta isso? Porque, ao longo dos últimos 5 anos, Hammond tem adquirido quantidades imensas de âmbar da América, Europa e Ásia, inclusive muitas peças de joalherias com qualidade digna de museu.
A fundação gastou 17 milhões de dólares em âmbar. Eles agora possuem a maior coleção particular desse material no mundo. Não entendo. Ninguém entende. Até onde podemos perceber, não faz nenhum sentido. Âmbar é facilmente sintetizado. Não tem valor comercial ou de defesa. Não existe motivo para acumulá-lo. Mas Hammond tem feito exatamente isso, ao longo de muitos anos. Âmbar, disse Grant, balançando a cabeça. E a ilha da Costa Rica? Prosseguiu Morris. 10 anos atrás, a Fundação Hammond alugou uma ilha do governo da Costa Rica, supostamente para montar uma reserva biológica. Não sei nada a respeito disso, disse Grant com uma expressão séria. Eu não consegui descobrir muito, continuou Morris. A ilha fica a 160 quilômetros da costa oeste. É muito inclemente e fica em uma área do oceano que a combinação de vento e corrente a deixa quase que perpetuamente coberta em neblina. Chamavam-na de Ilha das Nuvens, Isla Nublar. Pelo visto, os costarriquenhos ficaram pasmos que alguém a quisesse. Morris procurou por algo na maleta. O motivo para eu mencioná-la é que, de acordo com registros, você recebeu honorários como consultor em relação a essa ilha. Recebi, disse Grant. Morris passou uma folha de papel para Grant. Era uma cópia de um cheque emitido em março de 1984 pela Indian Inc., Farallon Road, Palo Alto, Califórnia, preenchido em nome de Alan Grant no total de 12 mil dólares. Na borda de baixo, o cheque estava marcado como Serviços de Consultoria, Costa Rica, Hiperespaço Juvenil. Ah, é claro, disse Grant. Eu me lembro disso. Foi esquisito pra caramba, mas eu me lembro. E não tinha nada a ver com uma ilha. Alan Grant encontrou a primeira leva de ovos de dinossauro em Montana em 1979, e muitas outras nos 2 anos seguintes, mas não conseguira publicar suas descobertas até 1983. Seu trabalho, com um relatório sobre um rebanho de 10 mil dinossauros bico de pato vivendo ao longo da praia de um vasto mar interior, construindo ninhos comunitários de ovos na lama, criando seus filhotes no rebanho, fizeram de Grant uma celebridade da noite para o dia. A noção de instintos maternais em dinossauros gigantes e os desenhos de bebês fofinhos enfiando os focinhos para fora dos ovos era atraente no mundo todo. Grant foi cercado de convites para entrevistas, palestras, livros. Caracteristicamente, ele recusou todos, desejando apenas continuar com suas escavações. Mas foi durante aqueles dias frenéticos no meio do ano de 1980 que a corporação Indian o abordou com um pedido para serviços de consultoria. Você já tinha ouvido falar na Indian antes? Indagou Morris. Não. Como eles entraram em contato com você? Por telefone. Foi um homem chamado Genaron ou Genino, algo assim. Morris assentiu. Donald Genaro, disse ele. Ele é o conselheiro legal da Indian. Enfim, ele queria saber sobre os hábitos alimentares dos dinossauros e me ofereceu honorários para escrever um trabalho sobre isso para ele. Grant tomou uma cerveja e depois colocou a lata no chão. Genaro estava particularmente interessado em dinossauros jovens, bebês e jovens, o que eles comiam. Acho que ele pensou que eu saberia a respeito disso. E sabia? Não muito, na verdade. Eu disse isso a ele. Tínhamos encontrado muito material esquelético, mas possuímos pouquíssimos dados relativos à dieta. Mas Genaro disse que sabia que nós não havíamos publicado tudo, e ele queria qualquer coisa que tivéssemos, e ofereceu um valor bem alto, 50 mil dólares. Morris retirou um gravador e colocou sobre a mesinha. Você se importa? Não, vá em frente. Aí Genaro telefonou para você em 1984. O que aconteceu depois? Bem, você vê nossa operação aqui. 50 mil dólares sustentariam 2 verões inteiros de escavação. Eu disse a ele que faria o que pudesse. Então concordou em escrever um trabalho para ele. Concordei. Sobre os hábitos alimentares de dinossauros jovens. Isso. Você se encontrou com Genaro?
Não, apenas nos falamos por telefone. Genaro disse por que queria essa informação? Disse. Ele estava planejando um museu para crianças e queria colocar bebês dinossauros. Disse que estava contratando vários consultores acadêmicos e deu os nomes deles. Havia paleontólogos como eu, um matemático chamado Ian Malcolm e 2 ecologistas, um analista de sistemas. Um bom grupo. Morris anuiu, tomando notas. Você aceitou a consultoria? Aceitei. Concordei em enviar para ele um resumo do nosso trabalho. O que sabíamos sobre os hábitos dos dinossauros bico de pato que encontramos. Que tipo de informação você enviou? Perguntou Morris. Tudo. Comportamento na construção de ninhos, extensões territoriais, hábitos alimentares, comportamento social, tudo. E como Genaro respondeu? Ele ficava ligando várias vezes, até no meio da noite. Os dinossauros comeriam isso? Comeriam aquilo? A amostra deveria incluir isso? Eu nunca entendi o porquê ele estava tão preocupado. Digo, dinossauros são importantes, sim, mas não tão importantes. Eles estão mortos há 65 milhões de anos. Era de se pensar que os telefonemas pudessem esperar até de manhã. Entendo, disse Morris. E os 50 mil dólares? Grant balançou a cabeça. Eu me cansei de Genaro e cancelei a coisa toda. Nós estabelecemos o valor de 12 mil. Isso deve ter sido em meados de 1985. Morris fez uma anotação. E a Indian? Algum outro contato com eles? Não, desde 1985. E quando a Fundação Hammond começou a financiar sua pesquisa? Eu teria de dar uma olhada, disse Grant, mas eu acho que foi mais ou menos nessa época, por volta de 1985. E você conhece Hammond apenas como um ricaço entusiasta de dinossauros? Exato. Morris fez outra anotação. Olha, disse Grant, se a APA está tão preocupada com John Hammond e o que ele está fazendo, as escavações de dinossauros no norte, as compras de Ambar, a ilha da Costa Rica, por que vocês simplesmente não perguntam a ele sobre isso? No momento não podemos. Por que não? Porque não temos nenhuma evidência de transgressão. Porém, pessoalmente, acho que está claro que John Hammond está violando a lei. Meu primeiro contato foi com um gabinete de transferência de tecnologia, explicou Morris. O GTT monitora os envios de tecnologia americana que podem ter importância militar. Eles ligaram para dizer que a Indian tinha 2 áreas de possível transferência ilegal de tecnologia. Primeiro, a Indian enviou 3 Cray XMP para Costa Rica. A Indian caracterizou isso como uma transferência entre divisões corporativas e disse que eles não seriam revendidos. Mas o GTT não podia imaginar para que diabos alguém precisaria de tanta potência na Costa Rica. 3 Cray, disse Grant. Isso é algum tipo de computador? Morris balançou a cabeça em afirmação. Supercomputadores muito potentes. Para ter uma noção, 3 Cray representam mais poder computacional do que qualquer outra companhia privada possui nos Estados Unidos. E a Indian enviou as máquinas para a Costa Rica. É preciso imaginar o porquê. Eu desisto. Por quê? Perguntou Grant. Ninguém sabe. E os RUDs são ainda mais preocupantes, continuou Morris. RUD são sequenciadores automatizados de genes, máquinas que decifram o código genético por si mesmas. Eles são tão novos que ainda não foram colocados nas listas de restrição. Mas qualquer laboratório de engenharia genética provavelmente tem um, se for capaz de pagar o valor de $500 mil. Ele folheou suas anotações. Bem, parece que a Indian enviou 24 sequenciadores RUD para a ilha deles na Costa Rica. Outra vez, foi dito que se tratava de uma transferência entre divisões e não uma exportação, disse Morris. Não havia muito o que o GTT pudesse fazer. Eles não estavam oficialmente preocupados com o uso, mas a Indian está obviamente montando uma das mais poderosas instalações de engenharia genética do mundo em um país obscuro da América Central, um país sem regulamentação. Esse tipo de coisa já aconteceu antes. Já tinha ocorrido casos de empresas americanas de bioengenharia se mudarem para outro país para não serem impedidas por regulamentos e regras.
A mais flagrante, explicou Morris, foi o caso da raiva Biosyn. Em 1986, a corporação genética Biosyn de Cupertino testou uma vacina contra a raiva desenvolvida por bioengenharia em uma fazenda no Chile. Eles não informaram o governo do Chile nem os agricultores envolvidos. Simplesmente lançaram a vacina. A vacina consistia em um vírus vivo da raiva, geneticamente modificada para ser não virulento. Mas a virulência não havia sido testada. A Biosyn não sabia se o vírus ainda podia causar raiva ou não. Pior, o vírus tinha sido modificado. Normalmente, não se pode contrair raiva a menos que a pessoa seja mordida por um animal. Mas a Biosyn modificara o vírus para atravessar os alvéolos pulmonares. Era possível ser infectado simplesmente inalando-o. A equipe da Biosyn levou esse vírus vivo da raiva até o Chile em uma bagagem de mão, em um voo comercial. Morris com frequência imaginava o que teria acontecido se a cápsula tivesse arrebentado durante o voo. Todos no avião poderiam ter sido infectados com raiva. Era um escândalo, era irresponsável, era de uma negligência criminosa. Mas não foi tomada nenhuma ação contra a Biosyn. Os agricultores que haviam, sem saber, arriscado suas vidas eram camponeses ignorantes. O governo do Chile tinha uma crise econômica com a qual se preocupar. As autoridades americanas não tinham jurisdição sobre o caso. Assim, Lewis Dodson, o geneticista responsável pelo teste, ainda trabalhava na Biosyn. A empresa continuava tão temerária quanto antes, e outras indústrias americanas estavam correndo para montar instalações em países estrangeiros que não possuíam refinamento sobre a pesquisa genética. Países que percebiam a engenharia genética como qualquer outro desenvolvimento de alta tecnologia e dessa forma davam-lhe as boas-vindas em suas terras, inconscientes dos perigos apresentados por ela. E foi assim que começou nossa investigação da Índia, disse Morris, há cerca de 3 semanas. E o que você descobriu de fato? Questionou Grant. Não muito, admitiu Morris. Quando eu voltar a São Francisco, provavelmente teremos de fechar essa investigação. Eu acho que já terminei por aqui. Ele começou a guardar as coisas na maleta. Aliás, o que significa hiperespaço juvenil? É só um rótulo enfeitado para o meu relatório. Hiperespaço é o termo para espaço multidimensional, como um jogo da velha tridimensional. Se você tomar todos os comportamentos de um animal, alimentação, movimento e sono, você pode planejar o animal dentro de um espaço multidimensional. Alguns paleontólogos se referem ao comportamento de um animal como ocorrendo dentro de um hiperespaço ecológico. Hiperespaço juvenil se referiria apenas ao comportamento dos dinossauros jovens, se você quiser ser tão pretensioso quanto possível. No extremo oposto do trailer, o telefone tocou. Ele atendeu. Ela disse: "Ele está numa reunião no momento. Pode ligar mais tarde?" Morris fechou a maleta e ficou de pé. "Obrigado pela sua ajuda e pela cerveja", disse ele. "Sem problema", disse Grant. Grant caminhou com Morris pelo trailer até a porta na outra ponta. Morris disse: "Hammond já pediu algum material físico da sua escavação? Ossos, ovos, qualquer coisa assim?" "Não", disse Grant. "A doutora Settler mencionou que vocês fazem algum trabalho genético por aqui." "Bem, não exatamente", disse Grant. "Quando removemos fósseis que estão quebrados ou, por algum outro motivo, não são adequados para preservação em museus, enviamos os ossos para um laboratório que os esmaga e tenta extrair proteínas para nós. As proteínas são, então, identificadas e o relatório é enviado para nós." "Qual é esse laboratório?" perguntou Morris. "Serviços Médicos Biológicos, em Salt Lake." "Como você o escolheu?" "Pelo preço. O laboratório não tem nada a ver com a Índia?" indagou Morris. "Não que eu saiba", respondeu Grant. Eles chegaram à porta do trailer. Grant a abriu e sentiu a baforada de ar quente do exterior. Morris parou para colocar os óculos escuros. "Uma última coisa", disse Morris. "Suponhamos que a Índia não estivesse realmente montando uma exposição de museu.
Há alguma outra coisa que eles poderiam ter feito com a informação contida no relatório que você lhes entregou? Grant riu. Claro, eles poderiam alimentar um hadrossauro bebê. Morris riu também. Um hadrossauro bebê. Isso seria algo digno de ser visto. Qual era o tamanho deles? Mais ou menos assim, disse Grant, erguendo as mãos a cerca de 15 centímetros uma da outra. Do tamanho de um esquilo. E quanto tempo até eles chegarem ao tamanho adulto? 3 anos, disse Grant. Mais ou menos. Morris estendeu a mão. Bem, mais uma vez, obrigado por sua ajuda. Vá com calma dirigindo de volta, disse Grant. Ele observou por um momento enquanto Morris voltava ao carro. Depois fechou a porta do trailer. Grant disse: O que você acha? Ellie deu de ombros. Ingênuo. Gostou da parte em que John Hammond é o malvado arquivilão? Grant riu. John Hammond é tão sinistro quanto Walt Disney. Aliás, quem telefonou? Ah, disse Ellie. Era uma mulher chamada Alice Levin. Ela trabalha no Centro Médico de Columbia. Você a conhece? Grant chacoalhou a cabeça. Não. Bem, era algo sobre identificar alguns restos. Ela quer que você ligue para ela assim que possível.